Olá pessoal, sou Breno Cavalcante e antes de começar a aula eu gostaria de dar alguns avisos a vocês. Eu, na verdade, tenho o primeiro aviso mais um pedido de desculpas, porque caso haja algum erro durante as aulas, me desculpa. Não sou licenciado em Física, não faço licenciatura em Física, na verdade faço Engenharia da Computação, mas como Física é uma das matérias que eu mais estudei durante o ensino médio e também já dei aula em alguns momentos, eu resolvi assumir essa frente. Outro aviso é que nessa aula iremos trabalhar bastante conteúdos teóricos e introdutórios, e iremos trabalhar tanto conteúdos introdutórios à óptica quanto a ondas, mas muito mais para ondas do que a óptica, embora o nome da aula seja Introdução à Óptica, porque a óptica será será o primeiro assunto que iremos trabalhar. O estudo das ondas divide as ondas em três: mecânicas, eletromagnéticas e mistas. Mas não iremos trabalhar mistas. Mistas não é algo que normalmente que é trazido em vestibular. Mas saibam que ondas é o transporte de energia. Saibam disso. Isso é muito importante. Ondas é o transporte de energia. Ondas mecânicas são as ondas que para que elas existam por assim dizer, é necessário que haja matéria. Elas só irão propagar se houver matéria. Por exemplo, se eu pegar uma bomba e uma bomba igual e soltar aqui na minha casa e outra no espaço, a da minha casa vai fazer bastante barulho, porque ao redor da bomba tem o ar, e o ar é matéria, ou seja, o som vai conseguir se propagar, enquanto no espaço não. No espaço a gente não vai conseguir escutar, porque no espaço não tem ar, o espaço é vácuo, não tem nada lá, por assim dizer, ou seja, não vai ver o som. Um exemplo também seria se você fosse para o espaço e tentasse gritar, você não conseguiria por causa de dois fatores. O primeiro fator biológico, que para você falar é necessário que chegue ar às suas cordas vocais, e depois o fator físico, que é esse. As ondas eletromagnéticas serão as ondas que iremos dar bastante foco a partir de agora, porque são elas que iremos trabalhar em óptica. E é isso, desculpa. Vamos lá. Ondas eletromagnéticas não necessitam de matéria para serem propagadas, ou seja, elas conseguem se propagar no vácuo. Não só no vácuo, como também aqui na Terra, que aqui tem matéria, tem ar. Elas não dependem de matéria, só saibam disso. Elas não dependem de matéria. E elas são mais rápidas que as ondas mecânicas. Ou seja, resumindo, a luz é mais rápida do que o som. Vamos lá. Como eu já dei um exemplo adiantado, luz é um tipo de onda eletromagnética. Agora, por que o nome se chama ondas eletromagnéticas? Se chamam isso porque elas possuem um campo elétrico e um campo magnético. Vocês irão aprofundar isso aqui em Física 3. Vocês irão ver o campo elétrico, campo magnético e depois vocês irão ver o campo eletromagnético. Vamos lá, continuando nosso estudo de ondas, dividimos as ondas em transversais e longitudinais. É outro tipo de categorização de ondas, contudo, não estamos referindo ao meio de propagação, e sim a maneira como a onda vibra. A maneira como a onda vibra, desculpa. Se ela for transversal, a sua vibração é perpendicular com sua direção, ou seja, a sua direção faz um ângulo de 90 graus com sua vibração. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, a vibração faz o seguinte: esse movimento aqui, ela sobe e desce, e a propagação vai da esquerda para a direita. Se vocês perceberem, a vibração está assim, subindo e descendo, e a propagação está assim, irá fazer um ângulo de 90. Enquanto as ondas longitudinais, a vibração possui o mesmo ângulo que sua direção. Como vocês podem ver nessa imagem, a propagação está indo da esquerda para a direita e a vibração também. A direção está no mesmo ângulo, está seguindo a propagação. Agora vamos lá, a velocidade de uma onda. Esse daí iremos trabalhar bastante como fomos estudar a refração, mas no momento eu gostaria que vocês só soubessem essa fórmula, gravassem essa fórmula aqui. V é igual a lambda vezes F. Todo esse conteúdo aqui seria para ensinando a demonstrar essa fórmula. Se vocês quiserem mandarem algum tipo de feedback, eu posso desenvolver para vocês, embora eu não acho que seja necessário. Simplesmente sabendo essa fórmula aqui, vocês irão conseguir desenvolver. Porque quando você for resolver uma questão de vestibular, é bom você saber as fórmulas. Se você puder desenvolver, beleza. Mas você irá ganhar bastante tempo se você já souber as fórmulas e suas aplicações. Vamos lá, frequência. F é frequência. Frequência vocês irão trabalhar bastante em Física 1, quando vocês forem estudar cinemática e movimentos circulatórios.
Essa letrinha aqui se chama lambda. A gente vai trabalhar lambda quando a gente quiser saber, quando a gente quiser falar o comprimento de onda. Agora, o que seria um comprimento de onda? Eu irei explicar para vocês aqui com a imagem do slide anterior. O comprimento de onda não seria o tamanho do início ao fim, por assim dizer, de uma onda. Seria de um ponto de referência até outro ponto de referência. Embora possa parecer igual ou confuso, eu irei tirar isso agora. Irá ficar bem mais, como posso dizer, bem mais simples não, bem mais claro agora. Vamos lá. Imagine esse ponto aqui. Se eu traçar daqui até aqui uma linha reta e eu te calcular essa distância vai ser o comprimento de onda. Comprimento de onda é quando a gente está trabalhando, a gente quer saber, a gente só vai encontrar o comprimento de onda se a gente pegar um ponto igual de início e um ponto igual de final, por assim dizer. Por exemplo, aqui eu estou pegando o pico mínimo, que é quando ele está mais baixo, e aqui eu estou pegando outro pico mínimo. Ou seja, quando ele está do baixo, eu posso traçar uma linha aqui, calcular a distância, e eu vou ter o lambda, ou seja, o comprimento de onda. Mas eu posso também calcular a distância daqui para cá. Se vocês verem aqui, seria a metade do comprimento de onda. A gente chama isso aqui de meio lambda, lambda sobre 2. A gente também irá trabalhar bastante isso aqui em ondulatória. Mas no momento saibam isso daqui. A gente irá trabalhar questões que irá ensinar a calcular. Embora o Enem não requeira isso, embora o Enem não peça questão desse gênero, eu irei botar 1 a 2 questões somente para vocês saberem calcular. Que o foco das minhas aulas serão mais em como é cobrado e o que é cobrado. Eu irei focar bastante nisso para ser bastante prático e não sobrecarregar vocês com informações que possam parecer desnecessárias. Vamos lá. Terminando a introdução a ondas, iremos introduzir a óptica. Aqui estão alguns conceitos que irei explicá-los e exemplificá-los ao decorrer da minha leitura. E eu gostaria, desculpa eu não ter avisado antes, boa parte desse conteúdo escrito aqui fui eu que elaborei, ou seja, é bem provável que eu vá ler bastante, como já tem acontecido e que vai acontecer agora. Então, desculpa, caso pareça monótono. Eu posso mudar isso ao decorrer das aulas, dependendo do feedback de vocês. Estou aberto a receber críticas. Vamos lá, fontes primárias. São corpos que emitem luz própria, ou seja, são corpos que não é necessário que haja outro corpo para haver luz. Por exemplo, o Sol. O Sol, com suas reações químicas, acabam liberando energia. Muitas vezes essa energia, além de calor, que a gente também irá trabalhar isso bastante em calorimetria, a gente vai trabalhar agora com a óptica, que seria a liberação de luz. Quando o Sol emite luz, ele emite para vários lados, por assim dizer, o que torna ele uma fonte primária. As fontes secundárias são corpos que eles não emitem luz, mas eles emitem luz que receberam. Por exemplo, a Lua. A gente só vê a Lua porque a Lua está recebendo. Eu estou adiantando um assunto, desculpa. A gente está adiantando. A gente só vê a Lua porque a Lua emite a luz que o Sol recebe. Que o Sol recebe, desculpa, que a Lua recebe do Sol. Não existisse Sol, a gente não veria a Lua. Agora outro exemplo. Pessoas. A gente só vê pessoas porque elas recebem luz de outro meio, de outra fonte e repassam pra gente. Agora, eu espero ter ficado claro isso aqui. Outro exemplo seria objetos, por exemplo, a caneta. A caneta não emite luz própria, ela recebe luz de outra fonte. Vamos lá, meios transparentes. Eu irei dar um exemplificado textual aqui, mas no próximo slide tem um exemplo gráfico não, de figura explicando como seria. São os meios que permitem a luz que atravesse-os sem muitas interferências. Por exemplo, aqui ó, você pode ver um meio transparente. A luz ela acaba sofrendo o fenômeno aqui que a gente irá explicar no próximo mais aulas, mas adiantando um pouco, só simplesmente o nome, mas não trabalhando, seria o da refração. E aqui está ela saindo. Você pode ver, não há uma interferência muito grande nesse meio. Agora, meios translúcidos são os meios que interferem bastante na passagem da luz, dificultando, por assim dizer, o que está do outro lado. Isso também iremos trabalhar. Agora, um exemplo seria a neblina. Quando um carro está na neblina e ele está com o farol ligado, a luz que sai do farol ela vai ser bastante distorcida. Por isso que é perigoso dirigir na neblina, porque muitas vezes o que a gente pensa que está lá não está exatamente da forma que a gente vê por causa desse meio translúcido. E ele explicar no próximo slide o exemplo. Por exemplo, aqui está a luz, ela vindo. Aí ela entra no meio, ela sofre bastante interferência do tipo de alterar toda a sua estrutura de propagação, que podem ver, ó, o raio que estava vindo assim, nessa direção,
ele já sai virado para baixo, por exemplo, devido ao meio translúcido. Meios opacos são os meios que não permitem a passagem de luz, por exemplo, madeira, objetos, vocês, eu. A gente não consegue permitir a passagem de luz sobre nós. A gente somos meios opacos. Isso aqui é um conceito que eu gostaria de introduzir, embora não seja demasiadamente importante, que seria a diferença de feixe de luz para pincel de luz. Muitas vezes iremos trabalhar como sinônimos nas questões e dificilmente irá atrapalhar algo conteúdo teórico de extrema importância com isso. Isso aqui eu só gostaria de frisar porque talvez haja algum tipo de confusão quando começamos a trabalhar com espelhos e lentes. Agora vamos lá. Esse slide é uma continuação disso aqui. Uma fonte de divergente, um ponto de luz divergente é quando o ponto de luz, a fonte, desculpa, está aqui e ela diverge para vários pontos. São os raios de luz divergentes. Por que são divergentes? Porque eles têm uma origem comum, mas vão para cantos diferentes, vão para destinos diferentes. Convergentes são do tipo que são raios que têm origem em comum, por exemplo, e tem um final comum. Vocês podem ver os raios estão convergindo para o mesmo ponto. Isso aqui será bastante importante quando formos trabalhar espelhos, lentes, cilindro. Isso aqui, cilindro, eu não vou entrar muito em detalhes porque ele é muito mais para lentes, mas só mesmo para vocês terem uma olhada como é que é o cilindro. Agora iremos resolver os exercícios. Eu recomendo que durante a resolução dos exercícios vocês deem uma pausada. E antes, toda vez que eu passava um slide para um exercício, eu irei passar de 1 a 2 segundos calado e irei começar a resolver o exercício. Ok. Podem pausar. Então, a resposta dessa questão é letra A. Agora, por que letra A? Vamos lá. Quando a onda se propaga de um local para o outro, necessariamente ocorre transporte de matéria e energia? Não. Matéria e energia sim, matéria não. Já corta. De movimento de matéria? Não, matéria não. Mesmo motivo da letra E. Produção de energia. Talvez a B e a C sejam alternativas tentadoras a marcar. Mas lembre-se, luz, no caso luz não. Uma onda, ela propaga energia. Ela não produz energia e ela também não transforma energia. A onda, na verdade, é o produto, é um produto isso vai parecer redundante, mas é verdade. É o produto de uma produção. Uma fonte produziu a onda. Pronto. Transformação de energia, não. A resposta é letra A. Transporte de energia. Segunda questão. Das ondas citadas a seguir... Das ondas citadas a seguir, qual delas não é uma onda eletromagnética? Vamos lá. A resposta dessa questão é letra E e irei explicar o motivo. Infravermelho. Infravermelho é o tipo de onda que tem no seu controle remoto. Quando você clica o botão do controle remoto e ele muda alguma coisa na TV, é porque o controle remoto mandou um infravermelho para a TV e ela recebeu. Isso é um tipo de onda eletromagnética. Radiação gama, se não me falha a memória, é o tipo de radiação que os átomos emitem quando estão instáveis e há necessidade de liberar energia. E ela é o tipo de onda eletromagnética. Ondas luminosas, como a gente está trabalhando desde o início, a luz é uma onda eletromagnética. Ondas de rádio. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. Uma curiosidade, adiantando um pouco do que irá seguir, do que iremos trabalhar ao decorrer das aulas. As ondas de rádio têm diferença em AM e FM. AM é amplitude modulada e FM é frequência modulada. Se não me falha a memória, são significados dessas duas. Enquanto AM há uma preferência em otimizar, em melhorar a amplitude, a FM tem uma preferência em otimizar e melhorar a frequência. Isso irá interferir bastante na qualidade do rádio, da transmissão que o rádio está fazendo e também do alcance. Ultrassom é o tipo de onda que morcegos emitem. Desculpa, eu não encontrei nenhum GIF interessante para isso, ou uma imagem que seja no meu agrado. Mas imaginem que sejam... Imaginem e visualizem meu mouse, desculpa. As ultrassons seriam ondas que se parecem com som, só que são, como posso dizer,
elas se comportam de maneira diferente, porque elas têm um comportamento de a necessidade de elas baterem e voltar em algo. É o que os morcegos fazem. Os morcegos emitem ultrassons o tempo todo, e assim que batem no objeto, volta para o morcego, e o morcego identifica que tem algum objeto lá. É assim que o morcego se locomove. Vamos lá. No vácuo, todas as ondas eletromagnéticas têm. Agora vamos lá, essa questão aqui, ela pode ter parecido um pouco difícil, porque eu não enfatizei isso durante as aulas, porque eu gostaria de enfatizar nesse momento agora do exercício. Vamos lá. No vácuo, elas vão possuir a mesma velocidade de propagação. Agora, por que isso? Vamos lá, vamos voltar para cá, para esse slide. Velocidade é igual a lambda vezes frequência. Cada onda, todo tipo de onda vai ter uma frequência única. Por exemplo, uma luz vermelha tem uma frequência. Uma luz azul tem uma frequência. Frequência é uma característica intrínseca da onda, ou seja, cada onda possui a sua frequência. Agora, vamos lá, voltando para a questão. Agora, por que mesmo velocidade de frequência? Agora, por que mesmo velocidade de propagação? Iremos trabalhar isso. Vamos lá. Elas possuem a mesma frequência? Não. Mesma amplitude? Também não. Por que não possuem a mesma amplitude? Porque a gente tem o experimento de que ondas no espaço, por exemplo, a luz, ela se propaga numa velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E não só a luz, por exemplo, as ondas de rádio também se propagam nessa velocidade. Embora a gente não trabalhe com outros valores nas questões de trabalho de 10 oitava, há uma diferença assim mínima de velocidade. Vamos lá. Mesmo comprimento de onda, não. Isso aqui também não. Mesma quantidade de energia, também não. A quantidade de energia vai depender da frequência da onda. Tipos de ondas. Vamos lá, desculpa. Dos tipos de ondas a seguir, qual é longitudinal? Vamos lá. A resposta dessa questão é letra E. Ondas sonoras que se propagam no ar. Ondas em cordas tensas. Elas podem ser longitudinais ou transversais. Depende de como a fonte é. Ondas em superfície da água não são. Elas são transversais. Porque se imaginarmos a onda de uma praia, ela está se movendo numa direção e ela acaba tendo uma determinada altura, que seria que muitas vezes as pessoas tomam caldo, essas coisas. Ondas luminosas, como já vimos, as ondas eletromagnéticas, elas são do tipo transversal. Eu já matei a C e a D, desculpa. E a letra E propaga-se no ar. Vamos lá. Primeira alternativa, toda onda mecânica é sonora? Não. Toda onda sonora é mecânica, mas não o contrário, porque, por exemplo, a gente já viu o exemplo. Caramba, me desculpa mesmo, esqueci a palavra, desculpa, vou dar continuidade, desculpa, esqueci a palavra. As ondas de rádio na faixa FM, frequência modulada, são transversais. Elas são transversais. Até o momento final da aula, na descrição do vídeo, eu irei colocar a palavra que eu esqueci, me desculpa. Vamos lá. As ondas de rádio na faixa FM de frequência modulada são transversais, ou seja, a 2 está certa. Abalos sísmicos são ondas mecânicas, correto? Por exemplo, abalos sísmicos seriam terremotos. Para que haja um terremoto, é necessário que haja um choque de matéria, ou seja, ondas mecânicas. O som é sempre uma onda mecânica em qualquer meio, verdadeiro. 2, 3 e 4, já temos a resposta, a letra C, mas vamos ver porque a 5 está errada. Ondas AM, amplitude modulada, que estamos trabalhando ondas eletromagnéticas de rádio, são ondas mecânicas, não eletromagnéticas. Imagine-se na janela de um apartamento situado no 10º andar de um edifício, no solo. Um carpinteiro bate um prego na tábua. Primeiro você enxerga a martelada para depois, de certo intervalo de tempo, escutar o ruído correspondente. A explicação plausível para o fato é... A resposta dessa questão é letra C. Isso daí é o mesmo uma chuva bastante forte. Normalmente primeiro nós vemos o raio, que é um flash branco, porque a luz ela se propaga muito mais rápido que o som.
e depois escutamos o trovão, que é o som que se propaga muito mais lento. Se não me falha a memória, a velocidade do som é 380 metros por segundo. Posso estar errado, desculpa. E enquanto a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E a letra C, e a alternativa 7 seria... desculpa pela pausa, desculpa. Vamos lá. A resposta dessa questão aqui eu acabei falando na passada. Eu digo que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Só que se formos ver aqui, ela não é infinitamente grande, ela tem um limite. Ela é máxima no ar? Não. Ela é máxima no vácuo. É maior na água que no vácuo? Não, não é. E isso é o mesmo motivo do ar. A água vai interferir na velocidade da luz. Vale 3.000 km por segundo? Não, não vale isso. Agora, 3 vezes 10 centímetros por segundo. Eu falo 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Só como estamos trabalhando com centímetros, podemos adicionar duas casas decimais, aí fica 3 vezes 10 oitava. Podemos adicionar 2 no fator da notação científica, aí fica 10 vezes 10. 10 elevado a 10. 3 vezes 10 oitava, é isso. 3 vezes 10 a décima, desculpa. Vamos lá. Acreditavam os antigos que a capacidade de visualização devia ser um estranhanismo mecanismo que consistia de os olhos lançarem linhas invisíveis terminadas em ganchos, anzóis que capturavam detalhes dos objetos. Ou seja, o que ele está dizendo é o quê? Que a gente só enxerga as coisas porque nossos olhos emitem algo, não porque recebem. Ou seja, na época que não estava, o estudo não era tão desenvolvido, era errado. Na verdade, os olhos são receptores, não emissores. Tão longo foi aprimorada a noção de luz. Essa teoria foi demovida mediante o seguinte argumento. A resposta dessa questão é a letra C, mas irei explicar. A luz propaga-se em linha reta? Sim, ela se propaga em linha reta, mas não é esse motivo que refuta essa teoria. Os raios luminosos têm um único sentido de propagação? Tem um único sentido de propagação. Na verdade, um único sentido de propagação. Se você olhar no espelho, você olhar para um espelho em determinada angulação, você vai ver algo. Agora, se você estiver na posição desse algo e olhar para o mesmo espelho durante essa mesma angulação, você vai ver onde você estava, por assim dizer. Desculpa se pareceu confuso. Mas imagine você dentro do carro, ou do seu pai, da sua mãe, do que for. Seja você dentro de um carro, dentro de um ônibus, o que for, você vê o retrovisor e você olha para o motorista. E se você olhar para o motorista, você olha para o retrovisor e você vê o motorista. Se o motorista olhar para o retrovisor, ele também irá ver você. Só é possível enxergar corpos que difundem luz de outros corpos. Não. A gente consegue enxergar o Sol e ele não difunde luz de outros corpos, ele emite a sua própria luz. Só é possível enxergar corpos que emitem luz própria. Não. A gente consegue enxergar a Lua, consegue enxergar essas coisas. Aqui estão as referências do que eu me baseei durante essa aula. E terminou. Eu sei que houve alguns erros, desculpa ter confundido. E irei melhorar durante as próximas aulas. Se vocês quiserem outras coisas, me avisem. Se vocês preferirem mais teoria, preferirem mais prática, preferirem prática que eu falo, seriam exercícios, me falem, deem críticas construtivas, por favor, estou aberto. E obrigado, desejo tudo de bom a vocês. E saibam que estamos nessa juntos, irei ajudar vocês o máximo que eu puder. E é isso, pessoal.